Olá, pessoal. Então, nas aulas anteriores, a gente aprendeu a criar um sistema operacional bem simples, né? Que praticamente só troca o contexto das tarefas, né? Passou ele para ser um sistema preventivo por prioridades e realizou um port para um processador de 32 bits, né? A gente começou a desenvolver ele num processador de 8 bits, então a gente migrou depois para um processador de 32 bits, que era o Codefire V1, né? Então, agora a ideia é analisar um pouco de como que funciona o port dos processadores ARM, né? E também verificar quais são as vantagens que existem nesse processador para que se execute em um sistema multitarefa, né, com concorrência. O que que esse processador tem de recurso que nos facilita a utilizar o sistema operacional. Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês como que funciona o port em ponto fixo, sem considerar o ponto flutuante. E na próxima aula, a gente vai analisar um pouquinho o que que muda com o ponto flutuante. Ok? Então, vamos lá. Bom, eu vou embasar esse port nos processadores Cortex M4 e M7. No entanto, para o M3 eu diria que o port seria o mesmo, ele só não tem a possibilidade do ponto flutuante, né? Então a parte do ponto fixo é igual para o M3. E há uma pequena diferença para o M0 que eu vou tentar explicar durante as transparências. Então, quando eu começo um port, o que eu preciso saber, pessoal? Então, inclusive, a figura diz aqui, ó, é do Cortex M3, né? Então, esses registradores em ponto fixo, eles valem para o M0, para o M3, para o M4, para o M7. Né? Então, os registradores de propósito geral de um processador ARM, eles vão do registrador R0 até o R12. Tá? Então, todos esses são registradores de propósito geral. No entanto, notem que existe uma divisão aqui em low registers e high registers. Né? Então, por que existe essa divisão? Porque de 0 a 7 eu consigo representar em 3 bits. Né? Então, algumas instruções elas só são disponíveis para o uso dos registradores R0 a R7. E, inclusive, grande parte dessas instruções elas são as únicas disponíveis no processador M0. Então, tem algumas instruções do processador ARM Cortex M0 que não conseguem usar diretamente os registradores R8 ao R12. E isso faz com que o port do ARM M0 seja diferente e inclusive até um pouco mais, a troca de contexto um pouco mais lenta do que do M3, do M4 e do M7, justamente porque algumas instruções só vão funcionar com os registradores baixos. Então, salvar contexto provavelmente vai necessitar a cópia das informações de R8 e R12 para algum outro banco de registradores para poder salvar esse contexto. Né? Mas para o processador M3, M4 e M7, eu consigo acessar qualquer um desses registradores, a princípio em qualquer instrução. Né? Então, o contexto mínimo que eu tenho que salvar nesse processador envolve salvar do registrador R0 ao R12. Né? Daí aqui vem uma coisa bem interessante dos processadores ARM que eu vou pular. Primeiro eu vou falar do registrador D-Link, né, e do PC. O PC é um registrador contador de programa como em qualquer processador. Né? Agora, esse registrador D-Link, ele é um pouco diferente dos outros processadores que não possuem esse registrador, porque ele tem dois usos no ARM. Né? O primeiro deles é, se eu saltar para uma função, a um nível só, para uma função só, não uma função dentro de função, o endereço de retorno da função, ela não fica na pilha, mas fica no link register. Se eu estiver dentro de um código de usuário ou não dentro de uma interrupção. Né? Então, se eu estiver no foreground, não no background. Né? Então, o endereço de retorno dessa função vai ficar no link register.
Se ocorrer uma interrupção, esse link register é usado para por outro motivo, que eu vou explicar mais adiante. Né? E o que é interessante do M4 é essa questão de ter dois stack pointers. Né? Então notem que ele tem o stack pointer principal, o main stack pointer, e o stack pointer dos processos, né? Que é o processes stack pointer, né? PSP e o MSP. Então, ora, eu nunca posso usar os dois ao mesmo tempo, né? Então, pessoal, ora eu vou estar usando o PSP, ora eu vou estar usando o MSP. Mas notem que ele é o mesmo registrador, ele é o R13, né? Então, ou o R13 é MSP ou ele é o PSP, né? Então, embora existam dois registradores, só um é usado num dado momento. Então, o uso disso vai ficar um pouco mais claro logo a seguir. Né? Então, eu deixei um texto aqui para ajudar vocês, só que explicando que o MSP é o stack pointer padrão e o PSP é utilizado para os processos, né, código de usuário. E também coloquei aqui o que é o link register e o contador de programa. Né? Bom, então a primeira informação que a gente precisa para fazer um port é saber os registradores do processador. A segunda informação é quais são os registradores que são salvos quando ocorre uma interrupção, que é o que a gente chama de stack frame, né? Que é o bloco de dados que é salvo na pilha quando ocorre uma exceção, uma interrupção. Né? Então, no ARM, notem que esse aqui é a posição do stack pointer anterior e essa é a nova posição. Né? Então, no ARM, quando ocorre uma interrupção, é salvo o registrador de estado, que é aquele que diz, esse PSR, é aquele que diz onde se a última operação teve um resultado negativo, se a última operação foi teve resultado zero e assim por diante. Depois ele salva o PC, que é a posição do código em que o código foi interrompido, salva o registrador de link do momento da interrupção do código do usuário, e os registradores R3, R2, R1 e R0. Então, quando ele entra na rotina de serviço de interrupção, ele vai estar com o apontador de pilha aqui e com isso aqui salvo na pilha. Né? Esse formato aqui não está tão legal com relação ao endereçamento, né? Mas o ARM endereça do endereço maior para o menor, né? Ele empilha do endereço maior para o menor. Então aqui o endereço do stack pointer vai estar menor. Aqui tem uma certa informação com relação à pilha desalinhada, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Bom, então, para o C, para a linguagem C, esses registradores que são salvos, que são do R0 ao R3 e o R12, são os Caller Saved Registers. Então, se eu entrar dentro de uma interrupção, eu sei que esses registradores estão salvos por hardware. Então, o que isso significa para o compilador? Que preferencialmente ele vai usar esses registradores no código que executa dentro de interrupções. Né? Só uma informação relevante. Bom, então, o que acontece quando ocorre uma interrupção no ARM? Então, o stack pointer sempre passa a ser o MSP. Dentro das interrupções, o stack pointer que vale é o MSP. Tá? Depois é copiado o endereço da rotina que estava sendo... depois que salvou tudo aquilo na pilha que a gente já falou, então o PC é atualizado para o endereço da rotina de tratamento da interrupção, né? E o registrador, isso aqui é normal, né, para qualquer processador, e o registrador link register é atualizado para um valor especial, isso aqui é só para as interrupções, pessoal, que se chama exec return, né? E esse valor especial, ele é composto por informações do bit 31 até o bit 4, todos eles como F, e os últimos 4 bits definem uma informação para o retorno da interrupção. Tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. O que eu quero abordar agora é a questão dos dois stack pointers.
qual que é a grande vantagem, pessoal, de ter dois stack pointers? Então, para entender a vantagem, a gente vai analisar um processador que não tem dois stack pointers, né? Então, imagine uma CPU que tem os seus registradores de propósito geral, né? Por exemplo, o próprio MSP, né, que vocês já usaram. Então, ele tem os registradores de propósito geral, tem o stack pointer e o PC, né? Então, qual é o conteúdo do PC no dado momento? É o lugar onde está o código de vocês. Qual é a posição do stack pointer num dado momento, né? Então, imaginem que vocês estão num sistema operacional dentro da tarefa A. A tarefa A, quando foi despachada a primeira vez, ela declarou as variáveis I, J e K, nosso endereço baixo, endereço alto e empilha de baixo para cima, é o mais normal dos processadores, né? Então, eu empilhei, essas variáveis foram declaradas como locais da tarefa, então elas vão para registradores ou pilha. Então, imagine que elas foram alocadas na pilha. Então, eu tenho a variável I na pilha, a variável J e a variável K, locais da tarefa A, e o stack pointer está apontando para essa posição aqui. Então, essa informação aqui, esse endereço é o que está dentro do stack pointer, logo que eu declaro as variáveis na tarefa. Então, como é que eu começo a usar mais essa pilha? Se eu chamar uma função, o endereço de retorno da função vai para a pilha. Se eu entrar na função e a função tiver variáveis locais, essas variáveis locais provavelmente vão ocupar a pilha. Para executar o código, eu preciso ocupar registradores. Então, se esses registradores já estão ocupados no código principal da tarefa, eu tenho que salvar esses registradores na pilha. E o stack pointer do processo vem subindo, né? Até que ocorre uma interrupção, pessoal, né? Então, o stack pointer está subindo porque eu estou ocupando mais a pilha, salvando registradores, salvando endereços de retorno, declarando variáveis locais, né? Coisa que a gente já viu, né? Quando a gente analisou pilha, até que ocorre uma interrupção, né? Então, quando ocorre uma interrupção, o que vai ser salvo na pilha, pessoal? Isso aqui, né? Então, eu já vou ocupar mais o registrador de estado, a posição atual da minha interrupção, o LR, e esses 5 registradores de propósito geral do ARM. Então, eu já estava ocupando mais a minha pilha aqui, ocorre uma interrupção, eu gasto mais pilha, né? Então, o grande problema é, e se uma interrupção interrompe uma interrupção? Então, de novo, vai ocorrer o salvamento do endereço de retorno, vai haver o salvamento do registrador de estado e de alguns registradores. E se outra interrupção interromper a outra, porque eu tenho níveis de prioridade das interrupções, né? Então, se eu tiver 10 interrupções e 10 níveis de prioridade diferentes, se uma interrupção acontecer no momento em que outra interrupção está sendo processada, e mais uma, eu vou tudo gastando a pilha da tarefa para empilhar as informações necessárias, né? Endereço de retorno, registradores e variáveis locais, né? E em algum momento, se isso acontecer uma vez só em um dia, eu vou precisar ter pilha da tarefa para que as 10 interrupções aconteçam ao mesmo tempo, né? Que uma interrupção vá interrompendo a outra. Quanto mais interrupções acontecerem ao mesmo tempo, mais pilha da tarefa eu vou ocupar. Ah, mas esse é o único motivo para eu ocupar pilha da tarefa? Com certeza não, né? Se essa tarefa declarar um vetor grande, local, vai ocupar pilha. Se ela chamar função em cima de função, eu vou ocupando pilha, né? Por isso, essa tamanho de pilha da tarefa é configurável. Se a tarefa usa mais variáveis locais ou chama mais funções, eu preciso mais pilha para a tarefa. O problema é que saltar para uma interrupção pode significar uma interrupção bem complexa, por exemplo, interrupção de USB. Geralmente, a pilha de protocolos de USB é executada dentro da interrupção de USB. Então, eu tenho variáveis locais, função que chama função, e a própria interrupção vai ocupar muita pilha da tarefa, né?
Então, se eu tiver bastante pilha sobrando, sem problema, né? Mas se eu não tiver, eu começo a ter problemas de estouro de pilha. Mas esse não é o grande problema, pessoal, de ter só um stack pointer, né? Então, imagine que eu estava nessas várias interrupções, eu vou voltando nas interrupções e vai desempilhando, né? Então, quando eu voltar da última interrupção, eu vou estar com um stack pointer em alguma posição aqui da pilha, e quando ocorrer troca de contexto, esse stack pointer aqui vai ser salvo aonde? No TCB, no bloco de controle de tarefas da tarefa A, né? Então, até aí nenhum problema, né? O sistema operacional, na troca de contexto, vai pegar o stack pointer da nova tarefa e vai copiar para o stack pointer do processador. Então, esse stack pointer vai passar a ser o stack pointer do processador. Só que, pessoal, essa tarefa B, ela tem menos pilha sobrando, porque ela tem mais variáveis declaradas. E ocorre o mesmo caso lá, ó, de dar interrupção em cima da interrupção, né? E aqui eu já posso ter um problema de estouro de pilha, porque eu tenho menos pilha sobrando. Tudo isso já é um problema, mas não é um problema mais grave. O problema mais grave, pessoal, é que todas as pilhas das tarefas têm que prever, no caso de só haver um stack pointer, que elas precisam ter pilha para que interrupções interrompam interrupções. Então, se eu tiver 10 interrupções habilitadas e cada interrupção ocupar 50 bytes de pilha, todas as tarefas vão ter que ter 500 bytes de pilha somente para as interrupções. E se eu tiver 100 tarefas, né, são 5K de pilha dedicados só às interrupções, porque cada tarefa tem que ter pilha suficiente para abranger os saltos para N interrupções aninhadas, né? Agora, o que acontece num processador que tem 2 stack pointers, como é o caso do ARM, né? Quando eu tenho 2 stack pointers, né, o stack pointer principal e o stack pointer de processo, eu começo com o main stack pointer, né? Então, esse é o stack pointer principal, então eu começo o meu código lá no main do código com o MSP. Quando o sistema instala as tarefas e despacha a primeira tarefa, ele passa a usar para as tarefas o PSP, né? Então, o que isso significa? Todas as variáveis locais da tarefa, né, todos os saltos de função da tarefa, são guardados na pilha da tarefa, né? Até aí, nenhuma novidade, né? Então, eu tenho que ter pilha suficiente para variáveis locais e saltos de funções que essa tarefa executa. No entanto, se ocorre uma interrupção, o que vai acontecer, pessoal? Quem assume é o MSP. E para onde que está apontando o MSP? Porque eu tenho pilha da tarefa A, pilha da tarefa B, pilha da tarefa N. Mas para onde que aponta o MSP? Porque o PSP ou ele vai ser o stack pointer da tarefa A, ou ele vai ser o stack pointer da tarefa B, ou o stack pointer da tarefa N. Quando eu tenho o MSP e o PSP, eu tenho uma pilha do sistema, né? Então, eu diria que aquela pilha do C lá que a gente usa quando não tem sistema operacional é a pilha do sistema, né? Então, essa pilha do sistema é aonde eu vou estar apontando quando eu entrar numa interrupção. Então, se ocorrer 10 interrupções aninhadas, a pilha usada é essa pilha do sistema. O que isso significa, pessoal? Que eu não preciso ter pilha para as interrupções dentro das tarefas, dentro da pilha das tarefas. Então, se eu tiver 20 interrupções e elas aninharem todas, eu vou ficar empilhando dentro dessa pilha do sistema. Então, o tamanho da pilha do sistema vai depender do uso de pilha dentro das interrupções. Mas eu não preciso prever pilha para interrupções aninhadas dentro da pilha das tarefas, né? Então, essa é uma vantagem de ter 2 stack pointers, que é economia de memória na pilha virtual das tarefas. Essa é uma grande vantagem. Mas daí alguém poderia levantar o problema. Mas, professor, né, e o salvamento e contexto da tarefa? Porque esses registradores aqui, quando ocorre uma interrupção, têm que ser salvos na pilha da tarefa
justamente porque esse é o contexto da tarefa. E se trocar, né? E se dentro da interrupção trocar da tarefa A para a tarefa B, eu tenho que salvar esse conteúdo dentro da pilha de A, não dentro da pilha do sistema. Bom, então o que acontece, pessoal? Então, voltando aqui ao empilhamento do ARM, esses registradores aqui, eles vão ser empilhados dentro da pilha PSP. Tá? Então, quando dá a interrupção, eu vou usar essa pilha para empilhar os registradores R0, R13 e R12, o PC e o registrador estado. Né? Quando eu entrar dentro da interrupção, daí sim começa a valer o MSP e a outra pilha. Né? Então, o primeiro salto, então, o registrador R0, a R13 e o R12 estão salvos na pilha da tarefa. Ah, mas e se eu for trocar o contexto da tarefa A depois para a tarefa B assumir? Então, dentro da interrupção, eu tenho que pegar o PSP, que é o stack pointer dessa tarefa num dado momento, e salvar nessa pilha o R4 ao R11, o complemento. Né? Então, mesmo a pilha atual do sistema sendo o MSP e essa pilha do sistema, né? Quando houver troca de contexto nas interrupções, eu tenho que voltar a usar lá dentro da interrupção o PSP de alguma forma, né? Para poder salvar o contexto. Então, o que eu ocupo de pilha para as interrupções? Um só contexto completo do processador e não N. Né? Porque eu posso ter N interrupções aninhadas. O resto dos registradores vai começar a ser salvo nessa pilha do sistema. Mas pelo menos uma cópia inicial de todos os registradores tem que ficar na pilha da tarefa, porque isso é o contexto da tarefa quando ela foi interrompida pela primeira interrupção. Tá ok, pessoal? Então, quando cair na prova lá, por que o ARM tem 2 stack pointers e qual que é a grande vantagem disso? Né? É ter a possibilidade de ter uma pilha do sistema, que é a pilha das interrupções. Né? Então, eu não preciso ter pilha em cada tarefa para suportar o aninhamento de interrupções e o consecutivo salvamento de informação em pilha. Ok? Isso é muito importante, pessoal. A gente consegue economizar bastante memória, principalmente quando a gente tem bastante tarefas instaladas no sistema. Bom, então voltando aqui. Né? Então, o que acontece quando ocorre uma interrupção? O stack pointer passa a ser o MSP, o PC ele passa a ser o endereço da rotina de tratamento daquela interrupção, e o registrador LR é atualizado para aquele valor especial que eu tinha comentado. Então, que valor especial é esse, pessoal? É esse aqui. Ó. Então, o bit 0, naquela informação de retorno, ele determina se eu estou executando instruções thumb ou ARM na tarefa que foi interrompida. Para quem não se lembra, pessoal, processadores do tipo ARM Cortex-M, da linha microcontrolador, só tem conjunto de instruções thumb. Então, sempre aqui eu vou ter 1. Isso aqui é obrigatório para os processadores da linha M. Então, eu nunca vou ter 0 nesse bit. Então, entrou na interrupção, esse bit vai ter 1 e não 0. Então, conjunto de instruções thumb. Né? Esse segundo bit aqui é reservado. Né? Então, geralmente ele é 0. Né? Ou, com certeza, must be 0. Né? Ele é 0. Então, esse valor sempre é 0. Já esse bit 2 aqui, ele vai dizer qual que é a pilha que eu vou usar quando eu sair dessa interrupção. Né? Então, se tiver 0, eu vou usar o MSP. Se tiver 1, eu vou usar o PSP. E o bit 3, ele vai dizer se eu estou retornando para uma thread, né, uma tarefa, ou se eu estou retornando para uma outra interrupção. Se ele for 0, eu estou retornando para uma interrupção. Se ele for 1, eu estou retornando para uma tarefa. Né? Então, esses 3 bits, na verdade, porque esse aqui não é usado, determinam qual é o conjunto de instruções que está sendo utilizado, qual é a pilha que vai ser utilizada no retorno, e se eu estou retornando para uma tarefa ou para uma interrupção. Né? Então, por isso que esse registrador tem um papel tão importante.
a partir do conteúdo dele, o sistema operacional, ou o próprio processador, né, no caso, vai saber se ele volta para uma tarefa usando o PSP, se ele volta para uma tarefa usando o MSP, ou se ele volta para uma interrupção, e a interrupção sempre usa o MSP. Por isso que não tem a informação aqui. Né? Ah, mas professor, eu posso ter uma tarefa usando o main stack pointer? Posso. Né? Eu posso ter um sistema que não usa o PSP, ou pode ser simplesmente um programa tradicional, né? Laço infinito, em que não tem sistema operacional, e daí vocês só vão usar o stack pointer principal. Porque não há processos, né? Não há tarefas, não há threads. Né? Ok? Vamos ver o que mais eu acho que eu coloquei para vocês aqui. O bit 0 indica o estado do processo. Tá? Eu botei aqui do thumb, né? Então é sempre 1. Né? E também uma informação importante, ó, pessoal. Esse resto do processador, da informação desse registrador, ela é toda F, porque ela é usada como uma máscara do endereço de retorno. Né? Então o que isso significa? Que se a gente não pode usar os 4 bits inferiores aqui, porque eles têm função especial, então o ARM não consegue saltar para funções, tarefas, o que seja, interrupções, que tenham endereços que usem esses bits aqui. Então, em vez de eu poder endereçar 32 bits, o ARM, na verdade, pode endereçar 28 bits. Mas para um microcontrolador, pessoal, isso é bastante memória. É 2 na 28, né? Então, eu perco praticamente 32 bytes de endereçamento só. Não é pouquíssima coisa. Tá? Então, que seria uma região não executável do processador. Então, esse final do endereçamento aqui é região não executável porque não pode ter código ali. Ok? Bom, então, como vocês notaram, os ARMs eles têm essa questão do MSP e do PSP, mas eles também têm o modo privilegiado e o modo usuário. Né? Então, existe um registrador de controle em que o bit 0 determina se o código de vocês está em modo privilegiado ou se está em modo usuário. É como se fosse o super usuário do sistema operacional, né? Só que não. E o bit 1 desse registrador de controle determina qual que é o stack pointer sendo utilizado no momento. O 0 é o padrão MSP ou o stack alternativo, o stack pointer alternativo, que é o PSP. Né? Então, alterar esses bits desse registrador de controle só podem ser feitos em regiões privilegiadas, porque senão eu vou causar uma exceção de hardware. Né? Então, se eu mexer nesses bits aqui, não estando nesse modo privilegiado, uma thread privilegiada, né? Notem que as interrupções são sempre privilegiadas, eu vou causar uma falha de hardware. Isso vai gerar uma interrupção de falha de hardware. Né? Então, quando eu ligo o meu sistema, eu começo numa thread em modo privilegiado. Né? Por que eu começo numa thread em modo privilegiado? Porque se você se lembra daquela nossa aulinha do que acontece no reset de um processador, né, no boot, quando eu ligo um processador, ocorre uma interrupção de reset e o main é uma função chamada dentro da interrupção de reset. Então, no final das contas, o main de vocês nem chega a ser um código de usuário, né? Ele é uma thread privilegiada justamente porque ele está dentro de uma interrupção. Né? Mas ele é tido como código de usuário. Então, ele é um código de usuário que está em modo privilegiado, porque eu estou na interrupção de reset no final das contas. Né? Então, quando o sistema despacha a primeira tarefa, ele nos coloca no modo usuário, né? Que pode ser com o MSP ou pode ser com o PSP, depende do sistema operacional. A gente já viu que por economia de memória faz muito mais sentido usar o PSP. Né? Então, notem que quando eu estou executando o modo usuário, eu posso usar MSP ou PSP. Quando ocorre uma interrupção, eu sempre uso somente o MSP, o Main Stack Pointer. Né? Então, é por isso que está escrito aqui, ó, quando não executando uma exceção, o bit 1 determina se eu estou em modo privilegiado ou não, e o bit 0 determina se eu estou
usando MSP ou PSP. Ou o inverso, né? O pessoal tem que voltar aqui. O bit 0 determina o privilegiado, né? E o bit 1 determina se eu estou usando MSP ou PSP. Né? Então, por isso que eu tenho essa possibilidade aqui, ó, quando não em exceção. Quando eu estou em exceção, numa interrupção, eu sempre estou em modo privilegiado e sempre estou usando o MSP. Né? Então, quem determina isso é esse registrador de controle. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, o que acontece no ARM quando ocorre uma interrupção? Então, imaginem que eu estou em um modo usuário, né, o modo thread aqui, e usando o MSP. Se ocorrer, porque isso pode, eu estou no laço infinito lá, né, o programa tradicional do laço infinito. Quando ocorre uma interrupção, o que vai ser armazenado no link register? Um monte de F e 9. Né? Por que 9, pessoal? Se eu voltar aqui, né, esse bit aqui é sempre 1, porque eu estou num processador do tipo M, né? E eu estou usando o main stack pointer, né? Então, esse bit aqui é 0, mas esse bit aqui é 1 porque eu estou em modo thread, eu não tenho privilégio. Né? Então, isso não é uma interrupção. Tá? Então, quando eu estiver nesse caso aqui, eu vou ter o 9. Agora, essa interrupção, durante essa execução, a sua execução, ela é interrompida por outra interrupção de maior prioridade. Né? Então, vai haver novo empilhamento e o link register passa a ter 1. Por que ele passa a ter 1? Porque agora quem foi interrompido não foi um modo usuário, foi uma interrupção, né? Que é o modo handler, né? Que é o modo privilegiado. Então, essa informação aqui passa a ser 1. Para que isso aqui é usado, pessoal? Porque quando eu desempilho aqui, quando eu sair da interrupção mais prioritária, eu estou voltando para uma outra exceção e não para o código de usuário. Então é para isso que serve esse 1 aqui, para identificar isso. Agora, quando eu sair da última interrupção, né, daí eu vou ter o link register com o 9. Né, e o 9 vai dizer que eu volto para uma região sem privilégios, né, um código thread, que é um código de usuário. E usando o main stack. Porque eu fui interrompido com o main stack, eu volto para o main stack. Ah, mas professor, quando deu essa segunda interrupção, o que aconteceu com o LR que tinha 9? Ele foi empilhado, pessoal. Né? Daí quando ele sai daqui, desempilha e troca do 1 para o 9. Né? Isso aqui foi guardado na pilha. Né? Agora, se eu estava em um modo thread usando a pilha de processo, usando o PSP. Quando ocorre a primeira interrupção, dentro do link register eu vou ter o D. Né? Por que eu vou ter D? Voltando aqui. Né? Eu vou ter isso aqui como 1. Eu vou ter isso aqui como 1, que diz que é o stack pointer. E eu vou ter isso aqui como 1, porque eu estou em modo thread. Né? Então, em hexadecimal, eu vou ter o D lá, dentro do link register. Né? Quando ocorrer uma interrupção dentro de uma interrupção, nesse caso, o link register passa a ter 1. Né? Porque eu estou dentro de uma interrupção, eu estou no MSP. Né? E se eu estou em modo handler, né, eu tenho aquele bit zerado, então eu vou ter 1. Quando eu voltar aqui, desempilhar a primeira interrupção, isso aqui é usado para saber que eu ainda estou usando MSP e que eu estou ainda numa rotina de tratamento de interrupção. Agora, quando eu sair da última interrupção, esse D aqui vai ser utilizado para voltar a usar o PSP e para sair da região de privilégio, ou seja, entrar novamente no código de thread, que é o código de usuário. Né? Então, esse link register ajuda na hora de sair das interrupções para saber se eu volto para um código de usuário ou de exceção e se eu volto para um MSP ou para um PSP. É para isso que eu uso o link register no processador. Né? Bom, o que mais que eu preciso para um port, pessoal? Eu preciso de interrupção de software para poder trocar contexto, por exemplo, num delay. Né? Então, quando uma tarefa desiste do processador para um delay, eu preciso de uma interrupção de software para trocar contexto. E eu preciso de uma interrupção de tempo para controlar o tempo do sistema. Né? Isso a gente já viu lá no nosso port, quando a gente fez o sistema operacional a primeira vez. Então, o ARM
tem no processador uma interrupção de tempo, que é o System Tick Timer. Né? Então, independente de quem fabrica um processador ARM, independente dos periféricos daquele fabricante, o processador ARM tem uma interrupção de tempo para o sistema operacional. Isso é bem interessante, porque daí é sempre o mesmo timer, independente de quem que é o fabricante do processador. Né? Além disso, ele tem uma interrupção de software chamada Pendable Request for System Service. Né? Então, geralmente essa interrupção de software vai ser utilizada pelo sistema operacional para trocar contexto. Além disso, o ARM tem outra interrupção de software conhecida como chamada de supervisão, né? Supervisor Call, né? Que muitos ports usam para despachar a primeira tarefa. Por quê, pessoal? Porque o ARM não tem aquela instrução de retorno de interrupção ou de retorno de exceção que a gente utilizou nos outros ports. Então ele é um processador um pouquinho diferente. Por ele não ter essa interrupção, muitas vezes esse primeiro despacho de tarefa é feito nesse chamada de supervisor aqui, né, que é uma segunda interrupção de software. Mas em geral, sistemas de alto nível também usam essa interrupção aqui para executar alguns serviços do sistema. Né? Mas nos RTOS, geralmente eu despacho a primeira tarefa por essa interrupção de software e despacho a troca, ou faço a troca de contexto com essa interrupção aqui. Né? Então, o ARM tem todas as interrupções que eu preciso para implementar o sistema operacional, além de 240 interrupções de propósito geral que são conectadas aos periféricos dos fabricantes. Né? Além disso, ele tem a famosa interrupção de falha de hardware, essa vocês vão ver bastante. Uma divisão por zero, por exemplo, chama essa interrupção. Tem uma interrupção não mascarável, já vou falar sobre ela. A interrupção de reset, né, que é para onde eu vou quando ocorre a alimentação do processador, por exemplo, né, e ela é a mais alta do sistema em prioridades. Né. E essas interrupções não mascaráveis, geralmente elas são utilizadas por fabricantes para, por exemplo, implementar o watchdog, porque se eu faço algum bloqueio de interrupção no meu código, eu ainda quero que o watchdog funcione, né? Ou aqueles blocos de monitoramento de tensão que quando eu perco a alimentação do meu sistema, eu ainda tenho capacitores, né? Então eu tenho uma queda gradual da tensão e eles conseguem determinar que a tensão está caindo e gerar uma interrupção final ali do processador para salvar alguma coisa numa memória não volátil, né? Então eu posso usar essas interrupções não mascaráveis para alguma coisa desse tipo. Mas o importante é saber que o ARM tem a interrupção de tempo e as interrupções de software que ele precisa para implementar um sistema operacional. Né? Porque ele é um processador que veio do alto nível, né, para começar a ser utilizado em microcontroladores. Então ele é preparado para sistema operacional. Bom, então como o ARM tem o timer interno ao processador, né, não é um periférico de fabricante, ele tem registradores específicos para ligar esse timer. Né? Então esses registradores são o SysTick Control Status Register, e aqui eu ligo o contador, defino a fonte de clock, ligo a interrupção ou não, né? Uma coisa é ligar a contagem, outra coisa é ligar a interrupção. E tem o registrador de reload, que é na verdade o módulo da contagem, né? Quantos ciclos de clock eu vou contar até dar uma interrupção. Né? Como esses registradores têm endereços padrão nos processadores ARM, eu posso escrever um código C assim. Né? Então esse endereço é onde está o registrador. Então, ele é do tipo long, é o processador de 32 bits, né? Então, eu estou dizendo que esse endereço aqui é um ponteiro. Se eu usar o conteúdo do ponteiro, eu estou escrevendo o dado dentro do registrador. Né? Ou eu poderia ter feito esse define aqui, ter o ponteiro aqui, né? Daí chamar esse nome, eu já poderia igualar um valor diretamente. Então, como é que eu ligo o timer do ARM? Eu coloco o 0, primeiro no registrador de controle, para poder mexer nos parâmetros. No registrador, aquele de load, eu determino o módulo, né? Quantos ciclos de clock eu quero até gerar uma interrupção. Então, aqui é um exemplo. Imaginem que
a taxa de interrupção do sistema que eu queira é 1 milissegundo, ou seja, 1 kHz. E o processador está a 100 MHz. Então, dividir 100 MHz por 1 kHz me dá o número de ciclos de 100 MHz que eu preciso para contar 1 kHz. Né? Então, isso aqui determina o módulo. E daí aqui eu ligo os bits, que é ligar o clock, ligar a interrupção e disparar a contagem. Então, com esse código padrão em C, eu consigo ligar o SysTick Timer de qualquer processador ARM da família M. Bem interessante, né, pessoal? Facilita bastante o port entre M0, M13, M4, M7 ou entre fabricantes diferentes. Aqui estão só os registradores. Bom, além disso, pessoal, a interrupção por software no ARM ela não é gerada por uma instrução. Né? Legal, né? Por quê? Porque eu não preciso usar assembly para isso. Eu posso fazer em C. Né? Então eu tenho esse registrador, Control State Register, né, que está nessa posição do endereço. Inclusive eu tinha declarado ele aqui. Ó. Esse cara aqui. Né? Então, voltando aqui. Então, ao setar esse bit, que é o bit 26 desse registrador, escrever 1 para esse bit, to pend SysTick exception, né? Ou to pend, vamos ver onde é que é o, aqui está o pend SV, ó. Escrever 1 to pend system call. Né? Então aqui eu vou gerar uma interrupção de software para trocar o contexto. Simplesmente escrevendo 1 nesse bit. Né? Então, em código, pessoal, se eu tenho isso aqui como um define lá de... deixa eu ver se eu tenho aqui no código. Não, não tem. Mas imaginem que esse define, que esse macro, é a posição específica do bit 28 lá, como sendo 1. Se eu carregar para dentro desse registrador de controle das interrupções, eu disparo uma interrupção de software. Né? E se eu usar esse bit aqui, que é o clear, eu limpo a flag da interrupção de software. Né? Então, notem que eu tenho o set e o clear. Aqui. Então, eu posso escrever 1 para o clear, vai fazer com que eu limpe a flag da interrupção de software. Então, para eu poder sair da interrupção de software, eu tenho que limpar ela antes. Que é um pouquinho diferente das interrupções de software que a gente usou no HCS e no Codefire. Então, com esse códigozinho aqui, ó, por exemplo, eu posso chamar uma interrupção e dentro da interrupção de software, com esse código aqui, eu posso limpar a flag da interrupção de software. É C, pessoal, não precisa usar assembly nesse caso. Agora, pessoal, para aquela interrupção, a supervisor call, né, aquela outra interrupção, que geralmente eu disse que a gente usa para chamar a primeira tarefa, eu preciso assembly. Né? Então ela tem uma instrução para chamar essa interrupção, que é a instrução SVC, que geralmente a gente passa com parâmetro 0. Né? Então isso aí vai chamar a interrupção SVC, onde geralmente a gente faz o despacho da primeira tarefa. Né? Ok. Bloqueio de tarefa no ARM. Essa é uma outra coisa bem legal no ARM. Geralmente os processadores eles têm bloqueios globais das interrupções, tirando as interrupções não bloqueáveis, que é reset, a não mascarável. Né? Então o ARM tem esse bloqueio. Ele é um registrador de 1 bit só que se chama premask. Né? Então 1 nele bloqueia todas as interrupções que podem ser bloqueadas, 0 as interrupções estão ativas, mas o ARM tem isso aqui também, pessoal, o base pre. Né? Então, eu posso bloquear só algumas interrupções. Então, pode ter algum caso, pessoal, em que vale a pena deixar uma interrupção de usuário que não bloqueie interrupções, né? Que ela não seja bloqueável. Né? Só que daí eu tenho um cuidado. Quando eu usar uma interrupção que não pode ser bloqueável, eu não posso usar nada do sistema operacional naquela interrupção. Ela tem que ser uma interrupção que vai lá rapidinho, faz alguma coisa e volta. E eu não posso usar nenhum serviço do sistema operacional lá. Né? Então esse é um cuidado que eu tenho que ter. Então, geralmente base pre é utilizado para bloquear as interrupções do sistema. Né? Então, para implementar interrupções não bloqueáveis.
Só que eu tenho que ter esse cuidado, que quando eu tiver num nível de prioridade que não é bloqueável pelo sistema operacional, para mexer as suas estruturas, né, para as regiões críticas do sistema operacional, eu também não posso usar o sistema operacional dentro dessa interrupção. É uma preocupação que o usuário do sistema operacional tem que ter. Então, para fazer um bloqueio de interrupção simples, eu uso simplesmente essa instrução de assembly aqui. Essa aqui vai colocar 1 no primesc. E para apagar o 1 do primesc, eu chamo essa instrução de assembly aqui. Então, essa aqui vai bloquear as interrupções, essa aqui vai desbloquear as interrupções, que eu chamo de iniciar uma sessão crítica e sair de uma sessão crítica. Então, para que o sistema operacional usa isso? Quando ele vai mexer nas suas variáveis globais, por exemplo, um TCB é uma variável global do sistema operacional, ele tem que proteger de ocorrência de interrupções. Por quê? Porque variáveis globais do sistema é um recurso compartilhado de todas as tarefas. Então, eu tenho que criar uma região crítica para isso. Então, geralmente, os sistemas fazem isso com um bloqueio de interrupções. Não é a única técnica, mas é uma das mais utilizadas. Então, notem, pessoal, que quando eu bloqueio a interrupção, aqui eu não me preocupo com o estado anterior do bloqueio da interrupção. Então, se já tivesse bloqueado, porque tem algum erro no código, porque o sistema é assim, eu vou continuar bloqueado. O problema é na saída, pessoal. Imaginem que eu tenho um bloqueio de interrupções aninhado. Então, o código do sistema operacional bloqueia a interrupção, ele chama outra função dentro daquela função que bloqueia a interrupção também. Quando for sair daquele bloqueio de interrupção, então, o que ele vai fazer? Ele vai desbloquear as interrupções, não importa se tivesse 2 bloqueios aninhados da interrupção. Isso é perigoso. Por isso que, geralmente, os sistemas eles determinam um enter critical do sistema em que se salva o estado anterior do bloqueio das interrupções. Então, a gente vai ver como que isso pode ser feito, pessoal. Então, pessoal, para tornar essa aula um pouco menos cansativa, eu quebrei ela em 2 partes. Então, na próxima aula, nós vamos ver como implementar essa seção crítica do sistema utilizando uma mistura de assembly e C, em funções C, utilizando assembly também. Esse exemplo vai ser visto a partir das funcionalidades do compilador GCC, mas outros compiladores também conseguem criar soluções semelhantes. E, finalmente, nós vamos ver como implementar a troca de contexto para usar ARM Cortex-M, tanto em ponto fixo, como também quando o processador tem uma unidade de ponto flutuante. Então, a gente vai usar o ARM Cortex-M4 como exemplo, mas seria algo semelhante para outros processadores que têm unidades de ponto flutuante. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.